Olá, meus irmãos. Mais uma vez, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar gravando aqui com vocês, gravando para vocês, nesse projeto aí do Selfie, de estar trazendo, levando conteúdo para vocês, levando palavra de conforto, um pouco de sabedoria, um pouco de paz e um pouco de força. Tudo isso a gente precisa nesse momento, né? Ainda mais nesse momento que a gente está afastado por conta do conceito de consciência social, que é o que eu venho estar trazendo hoje para vocês nessa palestra, tá? Então vamos começar com os cuidados que a gente tem que ter 24 horas antes da sessão, né? Que é evitar o consumo de carne vermelha, de álcool, de pensamentos negativos, manter o corpo físico, astral e a mente em harmonia com o plano superior. Que assim seja e assim será. Meus irmãos, qual o assunto que eu venho levantar aqui hoje nessa palestra? Que é o assunto do vírus. Porque nós iniciamos o ano passado com o vírus e um monte de dúvidas, várias dúvidas a respeito da pandemia, né? Algo novo, podemos dizer que novo e inovador, porque mudou totalmente o nosso conceito sobre muitas coisas. Inclusive vou falar sobre isso nessa palestra. Entramos no ano de 2020 com a pandemia, saímos dele com a pandemia. Por que aconteceu isso? Porque está acontecendo isso. O vírus, ele é um efeito, ele não é uma causa. É um efeito do que, Rodrigo? Por que esse vírus chegou e é um efeito do quê? É um efeito da mudança planetária, porque o planeta Terra está mudando para o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E quando isso acontece, quando tem uma mudança planetária, acontece uma limpeza, acontece um processo que exige que aqueles seres daquele globo estejam preparados para a nova casa, para o novo avanço. Isso aconteceu com os seres primitivos. Se vocês compararem a evolução planetária até hoje, isso aconteceu. E está acontecendo nesse momento. Hoje o planeta Terra é habitado por seres que precisam passar por provas e expiações. O que significa isso? Estamos aqui para passar por provas e expiações. Já passei para vocês o conceito de provas e expiações, mas vou repetir porque ajuda. Uma expiação é algo danoso, é uma coisa mais penosa. Você vai passar por uma expiação. Exemplo, pessoa que se suicidou, aí volta com deficiência física, deficiência mental. Essa pessoa passa, em regra, por uma expiação que tem como origem algo que ela fez de ruim, em regra, porque a exceção é pessoas que pedem para passar por expiação devido a uma missão, devido a algo maior. E tem as provas, que são as provas da vida, né? Todo mundo passa por provas. Qual a prova que você não passa? Vocês já pensaram o que seria da gente sem provas? O que seria da gente sem batalhas, sem lutas, sem processos que fazem com que a gente saia da zona de conforto? Então esse é o conceito de prova. E o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde tem muita coisa triste ainda. Vocês podem parar para pensar na África, nas regiões que tem guerra,
o quanto de coisa triste que tem. E por que tem isso? Deus é ruim, Deus não é justo por causa disso? Não, muito pelo contrário. Tudo tem um motivo. Um hábito que a gente tem, que é um hábito ruim, é tentar encontrar um motivo onde só Deus sabe o motivo e o significado da situação que a gente tenta identificar, que é o caso da pandemia, tá? Como exemplo. Então, voltando ao contexto, a mudança planetária precisa de uma limpeza, precisa de algo que tenha impacto para preparar aqueles indivíduos para um mundo mais evoluído. E o mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração tem uma diferença muito grande. O próximo patamar planetário é um patamar mais feliz, mais harmonioso, não vai ter tanta tristeza, não vai ter tanto sofrimento. Porém, cada um tem a morada que merece. A pergunta que todo mundo deveria fazer para si é o seguinte: eu estou preparado para evoluir, para entrar no mundo de regeneração, para sair do mundo de prova e expiação? E a resposta é muito objetiva, porque se você tem uma prova que você sabe que tem, todo mundo sabe uma prova que tem, ou uma expiação, e você vencer, você está preparado para ir para outro patamar. Agora, se você se entrega, se você não procura evoluir, você, em regra, não vai estar preparado. Cada um tem a morada que merece. Então, Cristo não está castigando a gente. Deus não está castigando a gente. Nós estamos, sim, sendo preparados e testados para essa mudança planetária. Essa mudança planetária exige uma evolução moral. Uma evolução moral, comportamental e mental. Por quê? Nós só vamos sair dessa pandemia com louvor, podemos dizer assim, se mudarmos os nossos hábitos, nossas visões, nossos conceitos, nossas atitudes e, consequentemente, todas essas mudanças vai fazer a gente evoluir. Vamos pegar um exemplo. Vocês já pararam para pensar a importância que algumas classes sociais ou classes profissionais ganharam com a pandemia? O motoboy, por exemplo, era uma profissão que muita gente tinha preconceito. E com a pandemia, quem fez a entrega e coleta de produtos, de alimento, quem se arriscou para poder salvar o nosso conforto, o nosso trabalho, o nosso lazer e até as nossas vidas. Foram os motoboys. Profissional de saúde, que, em regra, sempre foram privilegiados. Agora a gente pode dizer que também são anjos, né? Porque muitos deles trabalharam sem ganhar salário, sem ter benefício algum, se arriscando por amor e pela vontade de salvar o próximo. Esse é um exemplo de atitude que faz jus à mudança planetária. Por quê? Você pega o contexto de ter algo material e algo moral. Você fala, isso aqui que é material, eu vou deixar de lado, porque isso aqui que é moral, que é espiritual, que vai me fazer praticar a caridade é mais importante. Quantos profissionais de saúde não se arriscaram e até perderam a vida, doando-se para essa causa? E quando eu falo essa causa, eu estou falando na causa de ajudar o próximo. Então, novas visões. Você passa a ver
as coisas de forma diferente. Você passa a ter novos conceitos de higiene, novas atitudes para com o próximo. Quando eu falo para com o próximo, é para com seus familiares mesmo e para com o próximo da rua também. Coisa que você não tinha antes e hoje você tem. Ou espero que tenha, tá? Todo mundo deve ter, todo mundo tem que abrir os olhos. Porque, se a gente for parar para pensar, a gente não está no mesmo barco. A gente está na mesma tempestade. O vírus está para todo mundo. Para todo mundo. E cada um vai lidar com os furos no barco da sua forma. Vou dar alguns exemplos. A pandemia trouxe uma coisa muito interessante, que é mostrar que o dinheiro muitas vezes não significa nada. Quantas pessoas perderam a vida tendo muito dinheiro em questão de segundos? Segundos não, questão uma rapidez assim absurda. Aí a gente fala, eu me colocando numa situação de não ser rico. Caraca, quem tem dinheiro tem tudo. Tem tudo mesmo? Algo extremamente novo que é o Covid-19. Extremamente ponto de interrogação. Perigoso. Que exige uma mudança de hábito assim brusca. Peguei esse objeto na rua, tava lá, peguei, comprei, cheguei a casa, não posso colocar aqui, tenho que passar álcool. Quem fazia isso? Entende que isso aqui pode causar um furo no meu barco, porque eu estou numa tempestade? Mas tem gente que talvez não precise se preocupar com isso, porque tem outro meio de resolver as coisas. Um outro exemplo, pessoas que têm idosos em casa. Essas pessoas vão cuidar dos idosos de uma forma muito diferente. Ah, mas o meu vovô está saudável, meu vovô está saudável. Show de bola, parabéns. Agora você vai fazer de tudo para mantê-los são. Como? Deixando o chinelo lá de fora, usando álcool em gel, evitando aglomeração, aquela balada, aquela resenha, aquela aglomeração que você adorava ou adora, você não pode mais, porque você tem que cuidar dos idosos que estão na sua casa. E como eu cuido? Se cuidando, se preservando, se isolando. Então, as formas particulares de lidar com os barcos ou os furos no barcos vão depender de cada um. Mas uma coisa a gente tem que entender. A forma cada um vai lidar, mas o conceito vai ser o mesmo para a tempestade passar, que é o conceito da consciência social. Foi, salvo engano, a primeira palestra que eu dei sobre... A primeira palestra aqui no canal foi sobre a consciência social. Se as pessoas não tiverem consciência social, e em regra, vamos falar assim, vamos falar a verdade, a gente vê muita gente se cuidando, muita gente se preocupando com o próximo e tal, mas a gente vê também muitas pessoas que não estão ligando para as outras. Não estão nem aí, estão brigando quando pede-se para usar máscara para entrar no estabelecimento, pede para usar álcool em gel, as pessoas brigam. Elas acham que o outro está errado. É aquele tipo de pessoa que só olha para si. E hoje, olhar para si é você isolar o mundo. Porque você está olhando para si. Você está olhando para você mesmo. E você não está nem aí. E você se contamina, você tem algum problema com o Covid, você espalha isso. Você ignora. Isso se chama, em regra, egoísmo. A atitude egoísta
ela vai ter um resultado, porque o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou, seja para você ou seja para o próximo. Isso tem que ser levado nas mínimas atitudes. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu hoje comigo. Eu fui num fornecedor de peça para minha loja, né? Tem uns 2 ou 3 meses que eu não vou. Acho que 2 meses, 3 é exagero. Chegando ao fornecedor, a gerente falou: meu amigo, da última vez que você veio aqui, você me trouxe uma nota falsa, sendo que eu te chamei e você já tinha ido. Eu falei: não, tá, mas aí, tu quer resolver como? Ela não quis me cobrar, se sentiu desconfortável. Terminei de comprar, falei: minha amiga, faz o seguinte, puxa na câmera que foi eu e manda um WhatsApp, que eu mando meu motoboy vir aqui e aí a gente troca isso, a gente resolve. O importante é não prejudicar ninguém. Ela porque a menina pagou por isso. Não, sem problema. Puxa na câmera, me envia que fui eu, me prova e eu vou pagar. Eu poderia muito bem falar: não, a nota era verdadeira. Prova que a nota era falsa. Mas assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Ainda mais, isso foi hoje, eu estou gravando essa palestra quinta-feira, que é dia de Oxóssi, né? E é o dia da fartura, o dia da gente caçar, o dia da gente ter aquele contato com as coisas que a gente vai trazer prosperidade. Como eu vou tomar uma atitude que vai fazer com que o próximo não seja próspero? Aí vocês podem pensar: Rodrigo, mas ela pode estar blefando. Pode, show de bola. Mas lembra que eu falei? O plantio é livre e a colheita é obrigatória? É nesse patamar que a gente deve seguir. A gente não pode perder a fé no próximo. Sabe por quê? Porque aquele lá em cima não mandou a pandemia para poder castigar o pecador, para punir o pecador, para fazer o pecador sumir. Ele mandou a pandemia para mostrar para o pecador uma forma mais eficaz do pecador olhar para o próximo, praticar a caridade. Então entenda pecador como eu, como você, como todo mundo. Todo mundo tem algo a melhorar com essa pandemia. Então a gente não pode perder a fé no próximo. Lógico que não vamos ser bobos, não vamos fechar os olhos para aquilo que é óbvio. Contudo, a gente tem que ouvir a nossa intuição, os nossos guias, nossos mentores, e estar sempre em harmonia mental com o astral, a fim de desenvolver uma consciência social. E falar em consciência social, vamos parar para pensar numa coisa? A gente iniciou o ano de 2020 com a pandemia, correto? Não tinha vacina, não tinha nenhuma linha de estudo, nenhuma linha de raciocínio, nenhuma linha lógica. Passou o ano, hoje a gente tem vacina, a gente tem uma linha de raciocínio, uma linha lógica, um estudo altamente avançado sobre como a doença funciona no organismo. Hoje a gente tem o entendimento. E vamos dizer, foi rápido. Parabéns para os pesquisadores, os profissionais que trabalharam nessa linha de trabalho intelectual e científico. E saiu a vacina. A vacina, meus irmãos, é a esperança de que tudo vai dar certo. Porém, o comportamento do cuidado, do zelo, da higiene avançada, de preservar os idosos, todo esse comportamento tem que ser mantido. Porque devemos parar para pensar que o vírus não vai embora. Hoje, se um idoso de 95 anos pegar uma gripe, tem um efeito muito mais forte do que se eu pegar uma gripe. O inverso também é verdadeiro. Se um bebê
de um mês pegar uma gripe, um resfriado, tem um efeito muito mais grave se um adolescente de 15 pegar uma gripe. Então, o vírus vai continuar existindo. Para o organismo pegar imunidade, tem um tempo. E esse tempo não é um mês, 2 meses, 3 meses. Talvez venham doses em cima de doses, no sentido de melhorar a imunidade. Vai ter desafio para quem está produzindo a vacina. Em regra, nem tudo vai ser do jeito que eles querem. Vai ser um processo. Mas esse processo não pode colocar na nossa cabeça que você tomou a vacina, você pode tirar a máscara, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, assim como muitos estão fazendo. Não pode. A consciência social tem que ser ampliada independente do recurso que está sendo criado. Porque, em regra, o cuidado é o mesmo. Tá? Você, quando está gripado, você tem cuidado com a higiene do seu nariz, você lava as mãos. Você, quando está com uma doença de pele que é contagiosa, você tem um cuidado de tapar a ferida, de não sair de casa. Você, quando está com qualquer outra doença que é contagiosa, até aquelas doenças que pegavam criança, catapora, cachumba, eu não sei, não entendo. Você tinha um cuidado. Por que você não vai ter com o Covid, que é algo ainda novo e está mudando, tem mutações? Por que você não vai ter? Você tem que ter, apesar da vacina. Tomei a vacina, tô tranquilão, vou lá pro bar, vou pra aglomeração. Pode? Tá confiante? Tá? E seu pai e sua mãe que tá em casa te esperando, seus avós, seus filhos, e se você passar para eles, como é que fica? O recurso mais precioso que você tem é a sua consciência social. Lógico que não adianta você ter uma consciência e não estar imune em relação ao vírus. Toma vacina, com fé, mas continue cuidando de si e cuidando do próximo. Sabe por quê? Porque a única coisa que você leva quando você desencarna é a sua consciência com base no que você é e no que você proporcionou para o próximo nessa terra. Não é o que você tem. Não são os momentos de lazer sem sentido. Você agredindo o seu corpo, agredindo o seu estado mental. Não, isso você não leva. Você até leva, mas para um lugar que não é um lugar de luz. Contudo, você leva, tá? Como falei, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se chama livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio é para ser utilizado que nem uma coisa que muitos não usam, chamado bom senso. Tem que usar livre-arbítrio e bom senso. Se todo mundo tivesse bom senso nessa pandemia, o mínimo de bom senso, as coisas não estariam do jeito que está. Vamos dar um exemplo? A questão que aconteceu com a falta de oxigênio em Manaus, correto? O que aconteceu ali foi um descaso, não só do poder público, mas de todos. De todos. Aí teve a atitude de algumas pessoas famosas que incentivaram outras e outras e outras e outras e outras, e o problema foi sendo minimizado. Olha que interessante. A atitude de um influenciou outros. Isso funciona tanto para o bem como para o mal. Sendo que quando o bem age, o mal não tem espaço. O mal não tem espaço. É como se fosse uma legião de espírito de luz chegando numa zona umbralina e iluminando aquele ambiente. O mal não tem espaço ali. Agora, quando o mal age, o bem só tem espaço se
algum ser naquele núcleo deseja fazer o bem, que aí entra a lei da atração, a lei da intuição e da comunicação com o plano superior. Eleva o seu pensamento, eleva o seu nível astral e o astral chegará até você. Basicamente isso. Então, essa situação que aconteceu dos respiradores teve que elevar o nível de pensamento e atitude para que outros fizessem e assim resolveu. Eu acho que resolveu, né? Mas teria necessidade disso, gente? Eu acho que não teria. Porque, por exemplo, se eu fosse um político daquela região, eu tiraria do meu salário para poder ajudar a população. Olha, questão de consciência. Ah, Rodrigo, mas você mandou quantos oxigênio para lá? Não mandei nenhum. Não mandei nenhum, tá? Estou sendo sincero. Porém, se eu tivesse num patamar que eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Assim como os famosos ajudaram. Mas entenda, é a falta de consciência. Porque às vezes uma prece, um pensamento equilibrado e a fé consegue fazer uma coisa chamada mudança de energia independente do lugar o qual nós estamos. O pensamento chega em qualquer lugar. E a energia dele também. Se funciona entre plano físico e plano astral, imagina no plano físico se você fazer com fé. E para encerrar, meus irmãos, tenham fé que isso tudo vai passar. Mas tenha uma fé com aceitação. Aceita esse momento de pandemia. Sim, aceita. Não estou falando besteira. Porque foi Papai do Céu que mandou, com o intuito de separar o joio do trigo. Com o intuito de preparar você para uma era melhor, para um plano melhor, para um globo melhor. E se você fizer a sua parte, e você ser um exemplo de luz, outros seguirão você. Aceite. Aceite, porque se você lutar contra a lei do progresso, nada vai mudar. Você continuará progredindo, porém de forma lenta. Aceite que a pandemia é resultado da lei do progresso. Dessa lei ninguém foge. Todo mundo vai evoluir até que se transforme em um espírito perfeito. Logo, os globos também vão evoluir para receber esses espíritos. Lembre-se, feito é melhor que perfeito. Faça agora um pouquinho de cada vez, 1% por dia, um passo por vez a caminho da luz, que iluminado você será. E assim servirá de exemplo, como foi o nosso Pai Maior, Jesus Cristo. Muito obrigado, muita paz, muita luz para vocês, que assim seja, graças a Deus.